Gostaria que me explicassem Romanos 7:1. Romanos 7:1, para a gente falar rapidamente aqui com o nosso telespectador, ali Paulo está fazendo uma analogia do casamento e fazendo um paralelo com a lei de Deus. No casamento, a mulher que se torna viúva, ela pode se casar novamente. Ela não é mais condenada da lei que a condena se ela tiver um marido e adulterar. Ela é conhecida, ela passa a ser uma adúltera se o marido não falecer. Mas se o marido faleceu, ela está livre. E ele faz uma comparação, professor, com a questão da lei. Quando Jesus veio e morreu na cruz, a lei, nós que estávamos presos na lei, fomos libertos. Agora Jesus é o noivo, nós estamos em um outro concerto. E esse é um outro aspecto de uma tentativa de provar de que a lei de Deus não existe mais, ou não tem mais o mesmo valor que tinha. É isso mesmo que a Bíblia fala, professor? Pois olha, Tito, eu vou explicar rapidamente Romanos 7 para os nossos irmãos e quero falar de coração a coração, Tito, com nossos amigos, de pecador para pecador. Veja bem, queridos, quando você lê Romanos 7:4, por exemplo, depois da ilustração do casamento, Paulo diz assim, que assim como uma mulher, quando o marido morre, ela está livre da lei do casamento. Olha o que diz o verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, assim como uma mulher está livre da lei do casamento com a morte do marido, com a morte de Cristo, nós morremos para a lei. Agora, será que Paulo está ensinando a abolição da lei? Não é isso, meu amigo. Olha o que diz o próprio verso 4 aqui. Nós temos que dar fruto para Deus. Como que eu vou dar fruto para Deus? É na minha conduta eu demonstrar que eu tenho os princípios de amor de Deus, resumidos nos 10 mandamentos, escritos no meu coração, de acordo com Hebreus 8:10. Você tem que entender esse texto que fala da nossa morte para a lei, como se referindo não ao abandono dos princípios morais da lei por nós, ele fala assim de nós morrermos para o aspecto condenatório da lei. O que Paulo está dizendo é o seguinte: já que Cristo morreu por nós hoje estamos ligados ao nosso esposo, que é Cristo. Então, a lei não pode mais nos condenar, porque Cristo morreu por nós. Agora, Paulo não está dizendo que a lei, como princípio, foi abolida. Pelo contrário. Se você ler em Romanos 6,17, que está no mesmo contexto, Paulo fala assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então aqui ele usa termos como obediência e ser escravo da justiça. Eu não posso ser escravo da justiça e um pecadeiro ao mesmo tempo. Ou seja, que faz do pecado um estilo de vida. Então, meu amigo e minha amiga, Paulo não ensina a abolição da lei como princípio. Ele ensina, assim, que nós morremos para a lei, no sentido de que a lei não pode nos condenar mais. Tanto que em Romanos 8:1, Paulo diz assim: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, deixa eu falar a você de um pecador para um pecador. Meu irmão evangélico, meu irmão católico, especialmente meu irmão evangélico, não vai ser abolindo a lei de Deus que você e eu vamos resolver o nosso problema, meu amigo. Nós somos pecadores. Quando eu olho para a lei de Deus, para os 10 mandamentos, eu olho claramente ali, olha, a lei me mostra o seguinte: Leandro, você é um baita de um pecador. Agora, a solução para mim é eu ser honesto e reconhecer pela lei que eu sou um pecador e ir a Cristo? Ou a solução para mim é eu dizer assim: a lei foi abolida? Meu amigo, não é abolindo a lei da nossa vida que vamos resolver o nosso problema. A nossa natureza é corrupta.
Nós temos é que deixar a lei de Deus no seu devido lugar, na sua função de nos mostrar que somos pecadores. Como diz Romanos 3,20. E temos, meu amigo, que ao olharmos para a lei, irmos a Jesus. O que diz ali João 15,5? Jesus fala assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não temos como obedecer sem Jesus. Nós não temos como fazer boas coisas sem Jesus. Agora, não será abolindo a lei que vamos resolver o nosso problema. Você olha na lei que Deus quer que você observe o dia de sábado como um dia de adoração especial. Aí você diz assim, ah não, já que eu não consigo e não posso, eu vou dizer que o sábado foi abolido. Meu amigo, isso é desonestidade espiritual. Isso não traz crescimento. Reconheça que o mandamento está ali, reconheça a sua dificuldade em obedecer, e aí é que Deus vai atuar na sua vida. Então vamos parar, meus amigos, com essa, me perdoe o termo, com essa frescura religiosa de dizer que a lei foi abolida. Ora, quem lê a Bíblia não pode fazer uma afirmação absurda dessas. Ali em Mateus 5,17, Cristo fala, não vim revogar a lei, vim cumprir. O termo cumprir do grego plerô quer dizer dar um verdadeiro significado a ela. Cristo veio exaltar o aspecto espiritual da lei que havia sido perdido pelos judeus dos dias dele. Não veio para abolir mandamento nenhum. Como bem diz a Bíblia de Estudo Plenitude, que é uma Bíblia de estudo protestante, evangélica, ela diz assim, a cruz de Cristo, na verdade, demonstra que as leis morais de Deus são eternas. Por quê? Porque se a lei pudesse ter sido mudada, Cristo não teria morrido na cruz. Se ele morreu na cruz para pagar uma dívida que nós tínhamos, é porque essa lei é eterna. Então esse é o comentário dessa Bíblia em Romanos 3,31. Então levemos a sério, irmãos, a palavra de Deus. Vamos estudá-la a fundo para não trazermos heresias para o nosso meio e prejudicarmos a nossa vida espiritual com isso.